A Grande Esperança. Tema 12. O Mandamento Esquecido, com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema para hoje tem como título O Mandamento Esquecido. Sabe que tem muito cristão sincero, maravilhoso, filhos lindos de Deus que com toda sinceridade não matam, não roubam, porque acham que tudo isso é uma ofensa a Deus, magoar o coração de Deus. Respeitam 9 mandamentos, mas o quarto mandamento, eles deixam de lado e acham que o sábado já não tem importância, que qualquer dia é qualquer dia. Agora, o que diz Deus a respeito? O que pensa Deus com relação a isso? Naturalmente, para isso precisamos ler o texto bíblico. E vamos ao texto bíblico. Gênesis capítulo 2. É no início da Bíblia, praticamente. Vejam o que diz. Gênesis capítulo 2, versículos 1 ao 3. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Muito bem, vamos a pensar no que Deus está dizendo aqui. O texto diz que Deus fez 3 coisas no sábado, no 7º dia, porque eu não vou discutir agora o fato de que o sábado é o 7º dia. Você não vai me dizer que o domingo é o 7º dia, ou que segunda, que terça, quarta, porque aí, espera um pouco, vamos olhar o dicionário, vamos olhar o calendário, o que você quiser. Sábado é o 7º dia, e o 7º dia é o sábado. Agora, Deus fez no 7º dia 3 coisas. Primeiro, descansou. Segundo, o abençoou. E terceiro, o santificou. Ora, se Deus descansou, com toda certeza não era porque estava cansado. Deus não se cansa nem se fatiga. Então, por que descansou? Algum propósito ele tinha em mente quando descansou. Em segundo lugar, Deus abençoou. Vamos dizer, este livro é um livro. É um livro. Eu posso queimar o livro, jogar fora o livro, jogar no lixo o livro. Livro é livro. Papel. Mas se Deus vem e abençoa o livro, já não é um livro comum, já é um livro abençoado. Aí eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter respeito, porque é um livro abençoado, não é um livro comum. Só que o texto diz que Deus, com o sábado, fez uma terceira coisa, o santificou. E se Deus vem e santifica este livro, então este livro já não é somente abençoado, é santificado. E querido, em certa ocasião, Moisés lá no deserto viu uma sarça ardendo e se aproximou. E quando chegou perto, Deus lhe disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. Quer dizer que eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que Deus santifica. Tira as sandálias de teus pés, porque o lugar que estás pisando é santo. Agora, como deveria eu tratar o sábado, o dia que Deus descansou, que Deus abençoou, que Deus santificou? Deveria tratá-lo com muito respeito, deveria seguir o exemplo de Deus, deveria obedecer o 4º mandamento, onde ele disse: lembra-te do dia de repouso para santificá-lo, para considerá-lo um dia diferente, um dia especial. Agora, a pergunta é, por que Deus estabeleceu um dia para o ser humano adorar Ele? Porque Deus sabia que o ser humano é ser humano, querido. E Ele precisava lembrar que Deus é o Criador. Então, cada semana, quando você, o sábado, afasta esse tempo para Deus, o que está fazendo? Está reconhecendo que você não é seu, você pertence a Deus. E se você pertence a Deus, você não pode tratar seu corpo de qualquer jeito, você não pode tratar de viver de qualquer jeito. Você tem um Deus que controla a sua vida, você ama a Deus. A tendência humana, especialmente depois do pecado, é sair como um cavalinho louco correndo por aqui e por aí. O sábado nos faz lembrar
que nós temos um Criador e que nos devemos a esse Criador e que devemos andar nos caminhos desse Criador. Agora, eu quero ler Éxodo, capítulo 16, versículo 23. E ele lhes disse: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã, repouso, sábado santo ao Senhor. O que quiserdes assar ao forno, assai-o, e o que quiserdes cocer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde-o de lado para vós, guardando-o para amanhã. Então, o que está dizendo aqui Deus? O povo de Israel ainda não tinha chegado no Sinai, porque os 10 mandamentos foram dados no capítulo 20, estamos no capítulo 16, faltam 4 capítulos para chegar ao Sinai. E, no entanto, Deus está dizendo, amanhã é dia santo, o que tem que fazer hoje, faça hoje, porque amanhã é santo, não pode fazer. E os 10 mandamentos ainda não tinham sido dados. Outro texto mais. Éxodo 28, aí estão os 10 mandamentos. O 4º mandamento diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Querido, lembra-te. Lembra-te. Você não pode se lembrar daquilo que você não sabe. Quando Deus disse lembra-te, é porque o povo já sabia e por algum motivo tinha estado esquecendo. Então, Deus disse, lembra-te do sábado, porque o sábado já existia e ainda não tinham sido dados os 10 mandamentos. Um texto mais. Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28, diz, e prosseguiu, o sábado foi feito por causa do homem. Não diz por causa do judeu, diz por causa do homem. E não o homem por causa do sábado, pelo que o filho do homem até do sábado é Senhor. Ou seja, o sábado não foi dado por causa do judeu, foi dado por causa do ser humano. O sábado não foi dado para o povo judeu, o sábado foi dado para o ser humano. Mas vamos continuar. Tem muita gente que pensa que quando Jesus esteve nesta terra, ele já aboliu o sábado. Eu pergunto, guardou Jesus o sábado quando esteve nesta terra? Que diz Lucas 4:6, vejam o que diz. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O costume de Jesus, ele não foi um sábado por aí, não. O costume dele era guardar o sábado, ir ao templo o sábado. Por quê? Porque se ele era o próprio Deus que tinha dado o sábado, se ele é o Senhor do sábado, ele tinha que ser exemplo para nós. E ele também guardava o sábado, para dar-nos exemplo. Agora é interessante, quem é um cristão? Um cristão é que faz aquilo que Cristo fez. E como eu posso ser cristão se Cristo guardava o sábado e eu não quero guardar o sábado? Vem outra pergunta. Guardaram os discípulos o sábado? Depois da morte de Cristo, porque muita gente diz, sim, tá, Jesus guardou o sábado, mas quando Jesus morreu, cravou os 10 mandamentos na cruz. Então, a partir da cruz, já não precisamos guardar o sábado. Então, vem a pergunta, e depois da morte, os discípulos de Jesus guardaram o sábado? Vamos ler o que diz Lucas, capítulo 23, versos 53 ao 56. E tirando-o da cruz, envolvendo-o num pano de linho, e pô-lo num sepulcro escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Ou seja, aqui Cristo já morreu, já tinha sido sepultado, ele já tinha morrido. Agora vejam o que continua dizendo o texto. Era o dia de preparação e ia começar o sábado, era sexta-feira à tarde, ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro e como o corpo foi ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento.
Oh, querido, aqui há algo muito interessante. Jesus já tinha morrido e as mulheres que seguiram a Jesus continuavam guardando o sábado. Mas Jesus já estava morto, então como que ele cravou os mandamentos na cruz? Ah, você vai dizer, mas pastor, Jesus acabava de morrer, aí lógico que eles continuavam guardando, mas um ano depois já não. Ah, não. Sabe quando foi escrito o Evangelho de São Lucas? 20 anos depois da morte de Cristo. Vou repetir, 20 anos depois da morte de Cristo. E quando Lucas conta a história, diz, e as mulheres guardaram o sábado conforme ao mandamento. Ou seja, 20 anos depois da morte de Cristo, para Lucas, o sábado continuava sendo conforme ao mandamento. E agora vem a pergunta, e os outros discípulos, eles também guardaram o sábado? Bom, vamos ler alguns textos. O primeiro texto está aqui em Atos, diz assim, mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Aqui estão os discípulos, guardando o sábado, entram na sinagoga, abrem a Bíblia, estudam. Eles tinham o costume de guardar o sábado. Ah, pastor, esse texto não me convence completamente. Então vamos ler outro. Atos capítulo 17, verso 2, diz assim. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras. Agora você vai me dizer, pastor, mas é que o único dia que Paulo podia evangelizar os judeus era o sábado. Então ele ia na sinagoga no sábado porque não tinha outro dia para encontrar os judeus, porque os judeus continuavam guardando o sábado. Mas Paulo cristão já não, ele ia somente para evangelizar os judeus. Ah, é? Então vamos a ler o que diz Atos, capítulo 18, versos 1 ao 4. Diz, depois disto, Paulo partiu para Atenas e chegou a Corinto. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. Ah, e o que faziam os gregos na sinagoga se os gregos não guardam o sábado? Por que Paulo ia na sinagoga? Esses judeus eram judeus cristãos, esses gregos eram gregos cristãos. E Paulo era um judeu romano cristão. E todos eles guardavam o sábado. Agora, meu amigo querido, o que sucede se você guarda todos os mandamentos, menos o sábado? Você guarda 9, mas o sábado não. Somente o sábado, deixa de lado. Então vamos deixar que a Bíblia te responda. Tiago, capítulo 2, versos 10 ao 12, diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Não adianta, por mais boa vontade que você tenha, por mais que diga, pastor, eu sou sincero, eu volto a repetir, a sinceridade termina quando você se confronta com a palavra de Deus. A partir desse momento, a pessoa sincera era sincera até a conhecer a verdade. A partir de conhecer a verdade, não quer obedecer a Deus, já não é sincera. Eu termino fazendo-te uma pergunta. E guardarão o sábado, os remidos, lá na Terra Nova? Que diz Isaías 66, 22 e 23? Pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Olha, quando Jesus voltar,
Tudo que nós fizemos nesta terra, dirigidos pelo Espírito Santo, vamos continuar fazendo na eternidade, dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te ensina, o Espírito Santo te mostra a verdade, o Espírito Santo te ajuda a caminhar no caminho. Se você pede a Deus que nesta terra te ajude a andar no caminho de Deus, a obedecer a Deus, a guardar o santo sábado que Deus ordenou, quando Cristo voltar, você também se deleitará em guardar o sábado por toda a eternidade. Entra no repouso do Senhor, aceita o repouso do Senhor, aceita o descanso de Deus para você. Que Deus te abençoe. Para muita gente os dias são iguais, não há para eles nenhuma distinção. Quem sabe até se conformam em seguir a lei que o homem inventou. A Bíblia fala de um dia especial, abençoado por Deus o Criador, para ser o nosso feliz memorial, para descansarmos em louvor. Deus criou o santo sábado, santo dia do Senhor, um presente para o homem, desfrutar a lei do amor. Vivemos tempos de angústia e pressões, no trabalho, na escola e no lar. Mas mesmo assim nós devemos ser fiéis, pois nosso Deus bem perto está. Deus criou o santo sábado, santo dia do Senhor, um presente para o homem, desfrutar a lei do amor. Sob suas asas vou voar, a paz do céu vou encontrar. Deus criou o santo sábado, santo dia do Senhor, um presente para o homem, desfrutar a lei do amor, desfrutar a lei do amor. Como devemos conduzir a nossa vida nesse mundo? Esse será o tema do próximo estudo. O pastor Bulhon vai falar sobre princípios da vida cristã. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai, obrigado porque a Tua palavra nos orienta. Ela é luz para o nosso caminho e nos diz como viver a vida cristã. Aceita, Senhor, a nossa escolha e a nossa decisão de fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.